os alvos na presença do Senhor, os alvos da igreja, vamos estar fazendo a relação, vamos estar passando para você, quando você estiver ali orando, a gente possa estar juntos aí. Amém, meus irmãos? Então agora é hora da igreja em peso realmente entrar nessa campanha de jejum e oração, porque só quem ganha é a gente mesmo, tá certo? Precisamos ficar muito firmes. Eu vejo o Senhor nos preparando para esse ano. Eu vejo o Senhor preparando a sua igreja para o que está por vir. Vão ser momentos desafiadores e ao mesmo tempo momentos únicos, porque os milagres, as bênçãos, os projetos, sabe, as coisas vão estar acontecendo no decorrer desse ano e requer de nós estarmos preparados, tanto para ultrapassar os desafios, quanto para administrar as bênçãos. Porque se uma bênção chega e a gente não está preparado para administrar ela, a gente se atrapalha todinho. Então, que você esteja preparado quando a sua bênção bater na sua porta. Amém, queridos? Então, vamos nos preparar no nome de Jesus. Na terça passada, nós falamos aqui sobre 3 tipos de líderes quanto ao início e ao fim da sua caminhada de fé. Lembra? Falei aqui daquele líder que começa bem e termina mal. E falei daquele líder que começa bem, se atrapalha no meio do caminho e termina bem. Consegue chegar no final da sua jornada, combater o bom combate, completar a carreira, né? E tem aqueles que começam bem e trabalham muito forte durante todo o período e terminam bem. Amém? E aí eu coloquei para você que tipo de líder você quer ser, que tipo de pessoa você quer ser, né? É claro que a grande maioria de nós escolhemos aquele líder que começa bem e termina bem, porque a gente não quer se atrapalhar no meio do caminho. Então vamos nos esforçar muito para poder trabalhar essas situações. Mas eu quero dizer para você que se de repente se atrapalhou no meio do caminho, há esperança para você e para mim. Amém, querido? Só a gente organizar a vida, se colocar no lugar, Deus vem dar o renovo e a gente continua a nossa caminhada de fé. Amém, queridos? Hoje eu quero falar também sobre 3 tipos de líderes. Então, só que o conceito, né, nós vamos estabelecer aqui um conceito diferente sobre esses 3 tipos de líderes. 3 tipos de líderes quanto ao estilo de liderança. O estilo, a forma, o método de como o líder administra as suas coisas. Então, 3 tipos de líder segundo o estilo de liderança, ou de acordo com o feedback. O que é o feedback? O feedback é uma resposta que o líder dá para aquela demanda que apareceu para ele, né? O estímulo que nos move no exercício da nossa liderança. Por quê? Porque o tipo ou o estilo de liderança que nós estamos vivendo são os responsáveis pelo tipo de resultado que estamos tendo hoje. Então, quais são os resultados que você está tendo hoje? Se você está tendo resultados bons, é porque o seu estilo de liderança é um estilo bom. E se você não está tendo tantos resultados assim, é porque o seu estilo de liderança precisa melhorar. Amém, meus irmãos? Não dá para a gente terceirizar a culpa de uma liderança. Não, pastor, não. Não, eu não estou bem, porque esse povo não quer nada com Deus. A gente fala, a gente visita, a gente ora, a gente diz, a gente tal. E o pessoal não atende. Não. Eu sei que existem pessoas assim. Mas existe na pedagogia o seguinte. Eu sou professor, então a gente aprende o seguinte. Tem uma turma de 40 alunos. E eu sou professor, vou lá, ministrei todo o conteúdo, coloquei tudinho e tal e tudo. E aí, boto a turma para fazer os exames. Se mais da metade da turma tira a nota vermelha, a culpa não é da turma, a culpa é do professor. Amém?
Deu para entender? Deu para entender, gente? Então você lidera uma célula, tem 5, 6, 10 membros, e todos os 10 não querem nada com Deus, então a gente tem que dar uma olhada para o nosso estilo de liderança, ver se aquilo que a gente está fazendo realmente está correto, certo? Então é muito importante a gente falar disso. Então, dentro desse aspecto, nós organizamos aqui 3 tipos de líderes dentro da igreja do Senhor. Nós temos o líder negativo, temos o líder reativo e temos o líder proativo. Diga comigo, negativo, reativo e proativo. 1 Timóteo 3,13 diz o seguinte: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo. Então, se você lidera bem, você vai multiplicar e vai alcançar uma excelente posição. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, o segredo está em a gente aprender a liderar bem, né? Então, é o estilo de liderança. Então, vamos falar um pouquinho sobre o líder negativo. O líder negativo são líderes que reagem diante de um problema ou uma situação de sua responsabilidade de uma forma contrária àquilo que se espera. A confusão se instalou, o problema aconteceu, a notícia chega até o líder e ele não reage, não toma nenhuma atitude, ou quando ele toma uma atitude contrária àquela que se está se esperando. É o líder negativo. É aquele que não reage, ele não vai atrás, não procura saber a situação, porque as demandas acontecem mesmo, e a gente precisa estar trabalhando em cima disso. E o líder negativo, muitas vezes eles não reagem, e quando eles reagem de uma forma contrária àquilo que se está esperando daquele líder. Por isso que é o líder negativo. Pastor, tem isso? Meus irmãos, e tem bem, infelizmente. O líder negativo geralmente fica omisso à situação e deixa a situação se arrastar, causando prejuízos irreparáveis para o seu próprio ministério, para o seu próprio trabalho, para a sua própria família e etc. Então, quando acontecem situações na nossa casa, quando acontecem situações dentro da célula, no seu setor, na sua área, no seu ministério, você precisa reagir. Porque se você não reagir, o problema vai se acumulando, vai crescendo, vai expandindo, e quando você pensar que não, aquele problema está acabando com a sua chamada. Ou seja, o maior prejudicado do líder negativo é ele mesmo. É ele mesmo, né? Então, por exemplo, na família, vamos pegar aqui um exemplo clássico aqui, né? Os filhos de um líder estão dando problema e o líder não reage. A liderança chega, as pessoas chegam, vão conversando e o líder finge que não está acontecendo nada. E o menino aprontando, a menina aprontando e tal, e o líder arrastando a coisa ali. Quando o líder espanta, o problema está tão grande que não tem como o líder continuar na liderança do ministério. Então é só um exemplo aqui, né? Por exemplo, o líder se colocou ali num problema de trabalho, de relacionamento, né? E aquilo vai se acumulando, vai se estendendo, vai trabalhando. Quando a pessoa pensar que não, isso começa a atrapalhar a sua própria estrutura ministerial, né? E quando o líder é negativo, por exemplo, né, quando o líder é negativo, aí,
pegar aqui o exemplo aqui do filho aqui, que eu sou pai, e a gente sabe como é que é. Então, pega o exemplo aqui do filho. Então, deu um problema, eu não vou reagir. Então, o problema vai acontecendo, o menino está ali, não sabe tudo, e a coisa vai. Aí, quando chega, se eu for um líder negativo, o que a minha liderança espera de mim? É que eu sente com o filho, é que eu bote o filho no lugar, com muito amor e carinho, mas com muita firmeza, coloque ali a coisa como tem que ser, e tal e tudo, e comece a trabalhar, e comece a obedecer a orientação que a minha liderança está me dando. Esse é o que a minha liderança espera. Mas de repente, quando o líder é negativo, se eu fosse um líder negativo, quando a minha liderança chegasse comigo para me confrontar a respeito do meu filho, eu ia atacar a minha liderança, acusando a minha liderança que ele também não é um bom pai. É um comportamento contrário ao que se está esperando. Você está me entendendo o que eu estou falando? Amém? Se a pessoa chegar comigo, olha, pastor Salles chegasse comigo, olha, pastor Atilano, está acontecendo isso e tal, assim, seus filhos estão assim, tal. Se eu for um líder negativo, vou dizer, olha, pastor, é o seguinte, ninguém aí, nenhum desses pastores aí, os filhos também deles também, nenhum deles presta. Se for para fazer alguma coisa comigo, tem que fazer com todo mundo também. Então isso é ser um líder negativo. É ter uma reação contrária a que se espera de um líder. Porque o que se espera de um líder é a gente ser humilde, reconhecer, receber instrução, obedecer e vencer o problema. Né? Então, um líder negativo, ele trabalha assim, infelizmente. É uma atitude contrária que se espera. Né? O que se espera, por exemplo, de um líder? Um líder de célula, por exemplo. O que se espera de um líder de célula com relação à execução da célula? Então, que ele chegue, na verdade, na célula, organize tudo e tal, faz a célula, terminou a célula, né, libera todo mundo tal, organiza ali, se a célula não for na casa dele, ajuda a auxiliar, deixa tudo organizadinho e tal, depois disso aí, despede todo mundo. Isso é a reação de um líder normal. Mas o que um líder negativo faz? Ele chega na célula atrasado, todo mundo esperando ele, e ele chega lá, e todo mundo está esperando que ele faça o quê? Que ele peça perdão e se justifique, porque que chegou atrasado. Mas o líder negativo chega e diz assim, o quê? O que vocês estão pensando, que eu vou pedir perdão? Não, meus irmãos, eu estou aqui, eu trabalho, e vamos lá fazer a célula. Todo mundo vai ficar se olhando um para o outro. Aí terminou de dar a palavra, olha, vocês ficam aí e tal, dando lanche aqui, eu já vou me embora e tudo, e aí vai embora e todo mundo fica ali, uma agonia sem fim. Então isso é um líder negativo. É um líder que trabalha contrário àquilo que se espera de um líder. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, amém, meus irmãos? Eu trabalho muito isso, por exemplo, com o povo da obra missionária. O povo da obra missionária tem que ter o máximo de tempo possível com o povo lá na missão onde ele está. O máximo de contato possível. Não pode chegar lá e se apresentar muito agoniado. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque senão a gente está cavando uma cova para a nossa liderança. E quando a gente se espantar, não tem mais jeito. Né? A omissão é um dos pecados mais graves na vida de um líder. Existem líderes que estão sendo omissos dentro da sua casa. As coisas estão acontecendo, as bombas estão explodindo dentro do casamento, com os filhos, e o líder não faz nada, não busca ajuda, faz de conta que está resolvendo, mas não está. E no meio da equipe missionária, no meio do ministério, das células, estão tendo um monte de confusão, de fofoca, desordens, e o líder não faz nada, e quando faz o contrário do que se espera dele. Esse líder está cometendo um pecado grave na sua liderança. E isso influencia diretamente nos resultados do seu ministério. Um líder negativo, fica muito complicada a questão do crescimento e da multiplicação. Crescimento, multiplicação, prosperidade pessoal do líder
são muito escassos na vida de um líder negativo. Ele é um líder, ele tem posição de líder, ele tem chamada de líder, ele entendeu isso, mas o estilo de liderança dele não permite com que ele cresça, pelo contrário. A coisa fica empacada ali, o tempo vai passando e o negócio não progride, por conta do estilo de liderança deste líder, que é o líder negativo. Aí nós temos um outro líder, que é o líder reativo. Esse líder, ele toma atitude na hora que o problema acontece. O problema aconteceu e ele vai lá rápido e resolve o problema. Apareceu uma demanda aqui e ele reage. Chegou lá, entendeu? A demanda chegou, ele reage. Vai lá e bota para resolver. Né? Então, se não dá de ser um líder proativo, pelo menos devemos ser um líder reativo. O líder que reage aos problemas que acontecem. Apareceu uma demanda, o líder vai lá. Então, esse estilo de liderança é bom e também produz resultados. O líder reativo. Só que esse estilo de liderança, o tempo todo reagindo a uma demanda, é muito maçante. Por quê? Porque o líder reativo, o tempo todo está apagando fogo. O tempo todo ele está resolvendo problemas. O tempo todo ele está trabalhando em demandas. Porque a bomba estoura, então ele vai ter que ir lá para poder organizar as situações. Então, o tempo todo, esse líder reativo, ele está reunindo pelas madrugadas com casais, porque o casal, né, jogaram panela no outro, faca não sei das quantas e tal, e quebra tudo, e lá liga e tal, e lá vai o líder para lá, e ele vai, graças a Deus que vai. Vai para lá e reúne até de madrugada, e aquela agonia, e às vezes o caboclo descendo, oh Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse aracu frito, muito obrigado que o Senhor abençoe minha liderança, abençoe, em nome de Jesus, ele pega aqui, ele bota, o telefone toca, irmão, pelo amor de Deus, e tal, rapaz, larga lá o aracu frito, vai correr para lá, para ajeitar lá, na hora do almoço, aquela agonia. Então, o líder reativo, o tempo todo ele está na ativa, está pesado, o negócio está, entendeu? Está direto ali. Né? Então, o tempo todo ele está reunindo pelas madrugadas com casais, expulsando demônios, indo na delegacia, indo no 24 horas, com muita frequência para cuidar dos seus discípulos e das suas ovelhas. Né? Então é um estilo de liderança que está ali o tempo todo apagando fogo. O problema é o seguinte, é que a gente aceitou Jesus para uma vida inteira. Amém, meus irmãos? Então imagina você passar 10, 20, 30, 40, 50 anos nesse estilo. Com o tempo, vem o cansaço, vem a fadiga, vem os problemas de saúde, porque a gente está caminhando é para frente ou não é para trás. Com a idade também vem a falta de paciência, porque você sabe como é que é, né? A gente vai ficando velho e vai perdendo a paciência um pouco, né? Então a gente vai perdendo a paciência com o liderado, porque o tempo todo estão lá gastando muito tempo, fora do tempo, para poder resolver o problema daquela ovelha. Então, a liderança reativa. Né? E aí nós temos o líder proativo. O líder proativo são os líderes que se antecipam aos problemas. É o líder que já consegue ter a perspicácia de ver que aquilo ali vai dar bronca. E ele já vai lá e assim, ei, para aí, porque eu sei onde você vai dar. Ele não vai esperar o problema acontecer para poder tomar uma atitude. Antes das coisas acontecerem, o líder já está lá para resolver. É o que a gente chama de aplicar uma vacina, que é para vacinar, para evitar que a confusão se instaure. Ele já está avaliando o que pode dar errado ou o que já está começando errado, e ele já começa a arrumar antes que a situação se transforme em um problema grave.
né? Uma pessoa proativa, ela evita muito problema para a vida dela, no exercício da sua liderança. Sabe, queridos, você sabia que antes das coisas ficarem grandes, um dia elas começaram pequenas? Antes das coisas ficarem grandes, do problema ficar grandão, começou com algo pequeno. Começou com uma coisinha ali pequena. Eu lembro bem que a geração dos meus pais conversavam assim. Se eu ouvia eles falarem, os vizinhos e tal, comentando, se um dos meus filhos chegarem com alguma coisa que não é deles, de lá da escola em casa, eu não posso aceitar isso. Eu vou pedir para o meu filho, vou mandar ele devolver aquilo, porque aquilo não é dele. E eu vou lá com o menino e vou lá botar ele para devolver aquilo que não é dele. Um lápis, uma caneta, uma borracha, alguma coisa. Ele vai ter que devolver porque não é dele. Porque se eu não fizer isso aqui, hoje essa caneta, amanhã pode ser um banco. Amém? Né? Então, meu irmão, esse princípio ainda vale no nosso estilo de liderança. Um líder proativo não espera a coisa crescer para ele ir lá resolver. Ele fica atento ao andamento das coisas. E no menor sinal de algo está indo numa direção perigosa, ele já está lá para fazer os ajustes necessários. Isso é muito top. Então eles não procrastinam, eles não deixam para depois. Eles tentam resolver o problema e tudo aquilo que precisa ser resolvido, claro, na dependência e no tempo do Senhor. Por isso, os líderes proativos gastam muito tempo na presença de Deus para que o Espírito Santo revele a eles o que está acontecendo e como trabalharem para resolver as coisas da melhor forma possível. Então a gente tem que entender também que a gente não vai lá para resolver por nós mesmos. A gente precisa resolver de acordo com a palavra, de acordo com o ensinamento. E aí que entra justamente, irmãos, um padrão. Por que tem muita gente que é proativa? Ela consegue enxergar que o caminho que aquela pessoa está tomando é um caminho ruim. Mas por que ela sai de ser proativa e começa a ser reativa? Por que ela não vai antes? Ela está vendo, mas ela não vai, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas se endurecem o coração. Muitas vezes as pessoas, elas se ensoberbecem e não querem saber de confronto. Sabe? E se nós somos crentes de verdade, nós precisamos ser ovelhas, e ovelha é manejável, é ensinável. A gente tem que deixar quem Deus constituiu para cuidar da gente, realmente cuidar. E cuidar dói. Vá perguntar para uma ovelha se ela gosta de ser tosquiada. Você já viu uma ovelha sendo tosquiada, meu irmão? Quando a ovelha cria o lã, né, a lã que fica dona nela ali, o camarada pega ela, abre aqui, começa a meter aquela máquina e vai tirando, que a bicha fica só os cambitos. Só que a ovelha, ela nasceu para ser tosquiada, porque se ela não for tosquiada, o pelo vai se acumulando, vai até matar a ovelha, porque muitos parasitas se instalam dentro dela, e ela adoece e morre. Então a ovelha tem que ser tosquiada, de tempo em tempo, com o cuidado necessário e tal. Então de tempo em tempo ela tem que ser tratada, tem que ser tosquiada, tem que ser organizada, para ela continuar viva e com saúde. Então, por exemplo, você é um líder de célula, você precisa deixar o seu supervisor de setor cuidar de você, lhe confrontar, lhe exortar.
é chato, não é legal, é ruim, mas ele tem que fazer, você tem que deixar. Porque senão ele vai ficar arisco com você. Ele está vendo, olha o nome, supervisor. O supervisor, ele tem uma supervisão, ele tem uma visão além do alcance, como diz os Thundercats. Né? Poxa, agora essa foi profunda. Então, olha só, né? Então, o nosso líder, ele está de fora da situação, ele consegue enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. Amém, meus irmãos? Sabe? Aí, se ele tiver a abertura, se você deixar ele entrar, ele vai chegar lá, meu irmão, como é? Não é assim. Tudo bem, tá certo, mas olha, observe isso, se atente a isso, verifique isso, não faça isso, calma, não feche o negócio, sabe? Não decida agora, bora buscar mais um pouco ao Senhor. Você não pode fazer isso. Não pode, tá bom, não faço. Aí lá na frente, não é que o Senhor tinha razão? Então, muitas vezes a pessoa deixa de ser proativa porque ela tem receio, ela tem resenha de chegar com a pessoa e conversar. De vez em quando eu tenho que sentar com algum liderado meu e chegar com ele assim, meu irmão, é o seguinte, eu sou seu pastor e eu preciso que você deixe eu falar com você do jeito certo, da forma certa. Porque senão não vai dar certo, não tem como a gente andar junto. Trabalhando assim, lado a lado, não. Todos nós precisamos realmente, sabe, de cuidados. Os líderes proativos são os que têm mais resultados positivos no seu ministério. Os líderes proativos são os que têm mais resultado no seu trabalho. Os líderes proativos são os que têm mais resultado na sua casa, na sua família. Ele está vendo a situação, ele está vendo o comportamento, ele vai na raiz. E vai lá, com graça de Deus, mas ele se posiciona. E a coisa tem que entrar no trilho, com a ajuda de Deus. Em todas as áreas, os líderes proativos alcançam mais resultados porque eles são proativos. Eles já calculam, eles conseguem fazer uma projeção do que vai dar naquilo, ele vai na frente e já resolve logo. Um exemplo de proatividade aqui. Estamos trabalhando um projeto para a gente gradear a área lá de baixo e gradear também essa entrada aqui, para a gente poder fechar a igreja e dificultar ao máximo o acesso das pessoas aqui no térreo. Por quê? Você sabe, esse período aí do pré-carnaval X, o cão entra no couro de muita gente que está drogado, que está bêbado, que está brigando, correndo um atrás do outro, e a quantidade de gente que entra aqui embaixo não é brincadeira. E nós não vamos esperar acontecer um problema, um arrombamento, um assalto, um furto. Tem muita coisa aí embaixo para poder gradear. Então tem que gradear logo. Amém, queridos? E a gente já mandou confeccionar as coisas e tal. Então estamos só esperando terminar para poder colocar aqui e sentar. E a gente já sabe o que está vindo aí pela frente. Amém, meus irmãos? Então isso é ser um líder proativo. Entendeu? Um líder reativo numa situação dessa vai deixar acontecer um arrombamento, vai deixar entrarem aqui, bagunçarem, levar tudo para depois correr e mandar fechar. É o reativo. Entendeu? E o negativo? O negativo vai deixar o negócio aqui, vão entrar, vão arrombar, vão levar, e o líder negativo vai dizer, deixa para lá, mas tem Deus para dar do que o diabo para levar. Que tipo de líder você quer ser?
Sabe, irmãos? Para você entender melhor, mais um outro exemplo aqui. A mesma coisa nos 3 olhares, para mim já terminar aqui. De madrugada, um discípulo seu endemoninhou. Ficou possesso. Pegou encosto. Ficou atuado. E tal, e quebra tudo. Tem demônio que é meio ninja, né? Ele sai quebrando tudo. Pá, rapaz, corre todo mundo, dá aquela agonia e tal. De madrugada o discípulo se endemoninhou. Rapaz, será que um discípulo meu ainda vai endemoninhar? Rapaz, não é possível. Mas vamos lá. Um discípulo se endemoninhou no meio da noite. O que o líder negativo vai fazer quando recebe o telefonema? Pá, o líder negativo, olha tal, teu discípulo está endemoninhado. Aí o que o líder negativo, o que ele vai fazer? Ele não vai lá aonde o discípulo está, ele não vai, e ele diz assim: eu falei para ele, vai brincar com o diabo, vai, agora eu quero ver como é que ele vai se virar. Ou chama o pastor aí para expulsar o demônio, que o pastor vai dar logo um ralho nele. Essa que é a reação do líder negativo. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Um discípulo seu endemoninha, se você for um líder reativo, o que você vai fazer? De madrugada, tá bom, meu irmão, espera aí. Ele se levanta de madrugada, né, dá aquela orada bacana, veste aquela roupa, assim mexe, né, meio torta, né? As irmãs pegam só e ó, vai embora, né? O líder reativo vai lá, chama os outros discípulos às vezes, né? Chama os pastores, chego lá, trava uma batalha espiritual, expulsa o demônio e bota o discípulo para dormir. Normal. O líder reativo ele faz isso. E o líder proativo? Como é que ele vai fazer? O líder proativo, antes do discípulo ficar endemoninhado, ele vê que o seu discípulo está dando sinal de que está brincando com o pecado. Ele sempre dá sinal. O discípulo está dando sinal de que não está bem espiritualmente. Aí esse líder proativo vai lá, senta, reúne com ele, para que ele confesse suas fraquezas e seus pecados. E com isso, esse discípulo não vai ficar possesso de madrugada e nem vai tirar você da cama. Você vai dormir sossegado. Porque de dia você fez o trabalho que você deveria fazer. Isso eu estou falando de discípulo, amém, meu irmão? Esse tipo de trabalho nós temos que ter com pessoas que não são convertidas ou que são novos convertidos, que chegaram agora na igreja, ou então que tem alguém que está visitando a célula e tal, parente de alguém que é membro da célula, aí de boa, esse tipo de demanda de boa, mas para quem é discípulo, que já está no tratamento, que a coisa já está fluindo, então a ideia é essa. Amém, queridos? Exemplo 2, um casal de discípulos está em pé de guerra dentro de casa na hora do almoço. Está lá, travada uma batalha. A mulher corre atrás com um cabo de vassoura, o homem corre com a tampa da panela e defende. Né? O que o líder negativo faz? O líder negativo não vai lá e ele diz assim: eles não são malucos de se separar, não são doidos nem para se matar, deixa eles se resolverem para lá, brigaram muito para ficar junto, agora vão ter que se aguentar, né? Essa é a visão do líder negativo. O que o líder reativo faz? Na hora do almoço, lhe deixa a comida, pega a mulher, ou então o marido, e lá vai o casal para lá. Chega lá, passa 2 horas sentando, organizando as coisas e tal.
Depois que o casal faz as pazes, que se abraça chorando, há 2 horas atrás, né, o marido deu um murro no olho da mulher, que o olho está roxo, inchado. A mulher engatanhou todinha a costa do cara, está em carne viva, ardendo. Aí depois de 2 horas, estão se abraçando, chorando. Eu te amo, tu é o amor da minha vida, nunca mais eu vou te deixar. Né? Aí depois que o casal faz as pazes e ficam se amando dentro de casa, aí o casal discipulador volta correndo, porque tem que tomar banho, já tem que voltar para o trabalho, que já passou a hora do almoço. Né? Tem que voltar para fazer o mototáxi, voltar para dirigir, voltar para abrir o comércio. Já passou a hora do almoço. E o líder proativo, o que é que ele faz com relação a isso? Ele vê que o casal está dando sinais de que a qualquer momento vai ter barraco, porque o casal dá sinal. Então ele reúne com eles para trabalhar essas questões de desajustes, e com isso eles não vão brigar na hora do almoço e fazer você deixar o prato para ir lá com eles. Então aí nós escolhemos que tipo de liderança a gente quer, né, que estilo de liderança a gente quer fazer. Então nosso alvo para 2023 é sermos líderes proativos o máximo que a gente puder. Amém, meus irmãos? Para os nossos discípulos, para aqueles membros compromissados, para aquelas pessoas que estão na igreja, nós precisamos ser proativos. A pessoa pode ficar chateada logo no começo, pode ficar de biquíni porque estão se incomodando com a vida dela, porque não sei o que e tal e tudo, mas depois ela vai agradecer. Então não recue não, com graça, com sabedoria, porque você ama, você se preocupa, você está vendo. Se a pessoa entesar mesmo e tal, porque torna, porque estão falando, porque estão se incomodando, porque isso, porque aquilo outro, então deixe. Aí sim, porque você já foi proativo, mas por causa da ovelha, do discípulo, do liderado, você não conseguiu entrar lá. Então agora é deixar, porque a pessoa assumiu para ela essa responsabilidade. E quando o caldo entornar, as pessoas vão chegar com você e vão perguntar: escuta, é teu discípulo? Você não viu? Vi. Mas e aí? Não deixou eu cuidar, está desse jeito aí. Aí vai falar com a pessoa: não, porque não sei o quê, porque eu estou um pouco desse tal. Mas e aí, o teu líder foi atrás de ti? Foi. O teu líder reuniu contigo? Reuniu. Mas e aí? Não, porque não, já entendi, eu já entendi. Então a sua liderança continua o quê? Intacta. Por quê? Porque você foi proativo. Se não houve mudança, é por conta da parte da outra pessoa que não aceitou a sua proatividade. Amém, meus irmãos? Agora, quando o caldo entornar, que o problema realmente acontecer, você precisa ser reativo. Tem que voltar lá e amar, e perdoar e cuidar. Porque ela pode ser dura naquela hora, mas depois de tratar, ela vai amolecer. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda o Senhor, porque Ele é muito bom.